dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doença hepática gordurosa não alcoólica, conhecida como DHGNA. Assim, para começar a falar para vocês das principais causas de doenças hepáticas. Hoje, nós temos como principais causas o consumo do álcool, ainda as doenças hepáticas virais, como a hepatite por vírus C e vírus B, e a doença metabólica, ou seja, a lesão causada pela gordura. Tá? Para a gente entender um pouquinho, eu vou falar algumas coisas gerais para vocês se situarem, né? Então, basicamente, a doença hepática gordurosa e a doença hepática alcoólica, elas têm uma evolução que cursa com o acúmulo da gordura no fígado, que é denominado esteatose, tá? Esse acúmulo desses ácidos graxos livres no fígado, eles causam essas deformidades nos hepatócitos, com acúmulo dessas vesículas grandes de gordura, e também um processo inflamatório associado que acaba prejudicando ainda mais, né, a lesão, e ela interfere bastante com a evolução do quadro, tá? Para a gente poder entender por que isso ocorre, é importante lembrar que a humanidade ela vem de milênios de evolução e, na verdade, nossos ancestrais evolucionários, né, eles eram praticamente caçadores-coletores. A maior parte, né, do tempo que a humanidade viveu na Terra, ela vive no formato de caçador-coletor. E era caracterizado por alguns períodos de abundância, que não eram muito grandes, e, na verdade, o maior tempo que a gente passava sobrevivendo era com carência de alimentos, né? Isso em algumas regiões do planeta ainda existe. Aí, a gordura mesmo, isso por uma modelação da própria evolução, ela serve como um estoque, né? Na verdade, a gordura acumulada no formato de triglicerídeos em adipócitos e nos hepatócitos respondia por 84% da energia estocada, enquanto a proteína era só 15%, né? É ainda 15%, e o carboidrato, como ele é relacionado à queima rápida, né, ao uso de energia rápida, ele é responsável só por menos de 1% de estoque, tá? E isso é feito através da glicose, que queima rapidamente, ou do glicogênio, que fica no fígado. Então, essa é a modelagem evolutiva do ser humano. Os ácidos graxos, quando eles sofrem oxidação completa, eles são uma excelente fonte de energia. Eles oferecem 9 quilocalorias por grama, enquanto os carboidratos e proteínas apenas 4 quilocalorias por grama. Então, percebam que, diante disso, evolutivamente, a gente foi criado para armazenar uma fonte de energia para situações emergenciais no formato de ácidos graxos. Essa é a nossa conformação biológica. Isso existe também em uma série de outros animais, né, que não padecem, por enquanto, de obesidade. Por exemplo, as aves que têm longos trajetos migratórios, ou então animais que estão, né, nas regiões polares, e mesmo outros que estão em deserto, por exemplo, no caso de dromedários e camelos, que armazenam nas suas alcovas a gordura que vai servir para eles resistirem bastante tempo nesses ambientes hostis. Então, isso é uma tendência evolucionária. Então, o nosso aparato metabólico ele evoluiu por milênios no sentido de seleção de genes que são envolvidos na utilização do tecido adiposo para suprir energia, ou seja, foi para isso que nós fomos criados. E a resistência insulínica era, na verdade, uma tendência também do ser humano, né, e de outros animais, para que funcionasse como uma estratégia para preservar os estoques proteicos, tá? Ou seja, na carência, né, nos períodos de jejum,
ocorria um aumento da lipólise, com redução da captação muscular da glicose, insulina estimulada, preservando outras vias. E o suprimento de glicose para o sistema nervoso central e outros órgãos, além de poupar a síntese para estoques proteicos vitais. Então, na verdade, a gente foi condicionado geneticamente para usar menos a glicose perifericamente e utilizar mais as reservas de gordura, né? Isso nos períodos de carência. Aí, o homem moderno, na verdade, que somos nós vivemos nessa situação há pouco tempo, né? Não são os milênios de evolução. E o homem moderno, na verdade, ele sofre, então, mudanças abruptas, que são a superabundância, o sedentarismo, a industrialização, o desbalanço, a ingesta aumentada e o gasto energético diminuído. Então, na verdade, atualmente nós temos um verdadeiro choque no aparato metabólico que foi evoluído durante anos, ou seja, a gente teve a genética criada durante milênios, que assim, que valorizava a questão da função, a vantagem seletiva e a sobrevivência. De repente, a gente está num mundo, né, nossa vida atual, que é repleta de sedentarismo, de dieta gordurosa, pouca fibra, um balanço calórico positivo, e, além disso, ainda o aumento da expectativa de vida. Então, na verdade, nós tivemos uma quebra, né, um rompimento dos mecanismos homeostáticos, metabólicos, que foram otimizados durante milênios, durante a nossa evolução. E o resultado disso acaba sendo a obesidade, né? Então, a obesidade e o sobrepeso, que basicamente é avaliado através do IMC, e hoje é uma das maiores causas, né, de problema no mundo, né? Nós temos hoje uma porcentagem de adultos sobrepeso ou obeso, em alguns países, que chega a ser dramática, tá? E o número de mortes também no mundo em relação às causas, a gente pode perceber que a obesidade está entre uma das maiores causas, maiores fatores de risco, associado a outros fatores que são concomitantes à obesidade, por exemplo, os altos níveis glicêmicos e o aumento da pressão arterial, que são coisas concomitantes também à obesidade, tá? No Brasil, o sobrepeso e a obesidade também é um problema muito grande. A gente tem, entre os homens acima de 18 anos, acima de IMC acima de 25, nós temos, em algumas cidades, até 64%, né? Mas a maior parte, acima de 50%, com certeza, né? Nas maiores capitais do país. E entre as mulheres, um pouco menos, mas também é importante. Tá? Então, a gente pode perceber o cenário e aí entender por que nós passamos por essa calamidade pública. Tá? A doença hepática gordurosa, ela é caracterizada, né, basicamente por uma presença de esteatose macrovesicular, que eu mostrei para vocês no início, né, que são esses vacúolos de lipídios dentro do hepatócito. Na ausência, ou pelo menos bem reduzido o consumo de álcool, admite-se abaixo de 20 gramas por dia, né? 20 gramas é uma dose que a gente considera mínima, mas particularmente eu acho que tem que caracterizar como ausência total. A presença de diabetes, obesidade, hipertensão, hipertrigliceridemia, a resistência insulínica, que está presente em 98% dos casos. Tá? Então, é assim que a gente caracteriza a presença de doença hepática gordurosa. A etiologia da doença hepática gordurosa, então, se a gente for ver, ela está relacionada intimamente àqueles fatores do síndrome metabólico, que seriam, então,
a obesidade abdominal nos homens acima de 102 e nas mulheres acima de 88 centímetros, a hipertrigliceridemia, o desbalanço do perfil do colesterol, tá? Nos homens um HDL menor que 40 e mulheres HDL abaixo de 50, o aumento da pressão arterial e a hiperglicemia, né, de jejum, e também indicando aí a resistência insulínica. Então, esses são aspectos que hoje passam até a uma análise, uma reanálise da síndrome metabólica, no sentido de até incluir a doença hepática gordurosa já como um componente da síndrome metabólica, né? Então, a presença de gordura visceral aumentada e a presença de gordura no fígado é um fator a mais de risco para as doenças. Isso foi demonstrado, inclusive. Parece que pacientes que cursam com cardiopatias têm também uma maior frequência de doença hepática gordurosa. Desculpa. Então, existem outras causas, obviamente, né? Mas quando você vai avaliar uma pessoa com doença hepática gordurosa, tem que pensar no síndrome metabólico, mas também lembrar que pode ocorrer uma série de outras condições, como o uso de algumas drogas, em casos de lipodistrofia, né, que é uma síndrome de redistribuição de gordura no corpo, que pode ser causada por algumas coisas, por exemplo, congênita, e é até adquirida. Na síndrome de imunodeficiência isso pode ocorrer. E também em casos em que ocorre uma perda abrupta versus deposição lipídica, e isso pode acontecer. Algumas síndromes metabólicas raras, uso de nutrição parenteral, síndrome do intestino curto, supercrescimento bacteriano, intestinal, doenças inflamatórias crônicas. Para entender um pouco como ocorre o acúmulo de gordura, é importante a gente entender o que ocorre, né, de onde vem toda essa gordura. Então, esse aqui é um esquema que pode ajudar a gente. A gente percebe que a gordura chega ao fígado através ou do excesso da glicose, em que então vai ocorrer no fígado a formação de ácidos graxos livres, ou através da lipólise no tecido adiposo periférico, que libera então ácidos graxos livres ligados à albumina e depois estes vão ao fígado, ou aqueles ácidos graxos que são remanescentes das lipoproteínas. No fígado, esses ácidos graxos livres, eles vão queimar, né, pela oxidação mitocondrial, ou então eles vão oferecer fontes de triglicerídeos para a formação de VLDL, e existe uma pequena parte que pode ser oxidada pelos peroxissomas, embora isso é bem pouco. Essa oxidação peroxissomal, ela não é a via preferencial. A via preferencial sempre é a beta-oxidação mitocondrial. Então, é assim que a gordura cicla no nosso organismo, tá? Quando a gente tem um equilíbrio entre a oferta e produção endógena de gordura, né, através da lipólise ou a síntese hepática endógena, com a eliminação de ácidos graxos livres, ou seja, você oxida a gordura que chega ao fígado, ou então produz VLDL, o fígado se mantém num formato normal, né? Ele não vai ter infiltração gordurosa, porque a gordura que está ciclando pelo seu organismo, ela consegue ser oxidada ou então metabolizada no mesmo tempo. No entanto, quando nós temos algumas situações em que há um aumento da oferta ou da produção, seja por lipólise, seja por síntese hepática endógena, né? E com uma redução da eliminação dos ácidos graxos livres, ou seja, pesa mais a oferta e a produção endógena, então essa gordura passa a acumular no fígado, caracterizando a esteatose. Lembra que eu falei no início a respeito daqueles animais que usam a gordura como fonte de energia? O que eles fazem na época, por exemplo, o urso, quando vai hibernar? Ele se alimenta com um volume muito grande e rapidamente
dos salmões lá, então ele consegue aumentar a oferta e ele utiliza esse depósito de gordura no fígado como um estoque para que ele passe o inverno, né, hibernado. Então, essa é uma estratégia metabólica. O ser humano também ele passa por isso, tá? Mas só que, ao contrário do urso, a gente não vai queimar isso na mesma medida. Então, a gente acaba tendo um acúmulo num tempo muito maior com as consequências que advém disso, tá? Quais são as consequências? Então, quando a gente tem um aumento da nutrição, um aumento da carga de gordura no fígado, a persistência dessa gordura, né, induz a sinais parácrinos e autócrinos, sinais inflamatórios, resposta macrofágica, tá? Acaba, então, levando a um acúmulo no fígado, aumenta a resistência insulínica, inclusive no fígado e em outros tecidos periféricos, né? E ocorre também a liberação de fator de necrose tumoral alfa por macrófagos, que estão no tecido hepático ou mesmo muscular e infiltrado de gordura, né? Isso faz com que a gente tenha, então, uma acentuação da resistência periférica à insulina. Aí, esses mediadores inflamatórios levam, então, a uma resposta inflamatória com liberação de outras cininas e a doença hepática pode acontecer. Então, a esteatose, ela deixa de ser uma esteatose só de depósito, né? Mas passa a ser uma esteatohepatite. Ela pode evoluir com hepatite junto com o acúmulo de gordura, por conta da liberação desses fatores inflamatórios. Esse ciclo entre fígado normal e esteatose e esteatohepatite, né, a gente pode encontrar, é a maior lesão que a gente pode encontrar nos pacientes que têm esse problema. Aí, conforme a evolução vai ocorrendo para a esteatohepatite, a gente vai tendo a evolução com fibrose, porque muitos desses mediadores inflamatórios ativam também a fibrogênese. E a fibrose, quando a gente vai observar, ela ocorre até em 20% a 30% dos casos. E, por fim, conforme isso avança, com o agravamento da doença hepática, com o agravamento do depósito, a gente pode ter até a cirrose. Então, basicamente, a gente tem a esteatose, depois a esteatohepatite, com algumas alterações histopatológicas características. Isso evolui para a fibrose, e aí cirrose, e podendo até apresentar carcinoma hepatocelular. Esse tipo de evolução que a gente tem na deposição de gordura, ela ocorre também na esteatose induzida pelo álcool. O álcool também colabora com a formação de lesão desse tipo. Quando a gente tem, além da oferta habitual de ácidos graxos que ocorre no fígado, a presença do álcool, a gente vai ter algumas alterações que o álcool ajuda, né? Ou seja, ele piora a lesão. Lembra que eu falei sobre a oxidação? Quando a gente só tem os ácidos graxos, né, entrando livremente, sem problema algum, lembra que a via de oxidação ela é mitocondrial, produz ATP, corpos cetônicos, até aí sem grandes problemas. Quando a gente tem a concomitância do álcool, o álcool inibe ainda mais, ele altera essa via de oxidação mitocondrial e a própria lesão hepática piora isso, fazendo com que a oxidação dos ácidos graxos ocorra mais pela via peroxissomal. Esta via, ela acaba induzindo a formação de mais peróxidos e de radicais livres de ácido dicarboxílico, que atuam, então, induzindo uma desacoplação da fosforilação mitocondrial, altera o potencial de membrana, altera a produção de ATP e amplifica a oxidação. E isso leva a uma piora da lesão inflamatória. Além disso, o álcool por si acaba também induzindo a formação de acetaldeído, que é um metabólito tóxico.
e acaba produzindo também espécimes reativos de oxigênio, ou seja, radicais livres, né, que vão atuar na lesão hepática. E o álcool também, junto com os ácidos graxos, acentuam a liberação de interleucinas, que são também mediadores inflamatórios. Então, percebam que quando a gente tem ácidos graxos em excesso e ainda o álcool, a lesão ainda é pior, né? Ou seja, a gente vai ter uma esteatose mais agravada ainda pela presença do álcool. Então, se a gente for fazer um grande resumo da doença hepática gordurosa, da esteatose, a gente pode concluir que hoje a gente não fala mais que só doença hepática gordurosa e doença hepática alcoólica. As duas induzem a esse mesmo processo, cada uma colaborando entre si, e a gente teria, então, para desencadeamento da lesão, fatores tanto protetores quanto agressores, né? Então, a gente tem, de um lado, fatores anti-inflamação, que são genéticos, que são, reguladores celulares, citocina anti-inflamatória, eicosanoide, adiponectina, antioxidante. De outro lado, a gente tem fatores inflamatórios, que são causados pelo estresse oxidativo, citocinas, etc., e aí levando à cirrose. Bom, como a gente avalia a doença hepática gordurosa? Objetivamente, a gente tem que confirmar o diagnóstico, avaliar o prognóstico e avaliar o comprometimento sistêmico dessa lesão. Tá? Em relação à sintomatologia, uma grande porcentagem é assintomática, quase 30%. O restante pode apresentar coisas variadas, tipo fadiga, desconforto no hipocôndrio, edema, prurido, sangramento e ascite, obviamente, quando a gente já tem uma lesão mais avançada. Quais são os sinais? No exame físico, às vezes não tem nada. 30% tem um exame físico normal, 53% pode ter hepatomegalia, e, de repente, você pode ter outras alterações relacionadas já a uma hepatopatia mais avançada, tipo edema, icterícia, esplenomegalia e ascite. Tá? A gente percebe aqui por essa tabela, né, pacientes com esteatose e com esteatohepatite. O NAFL é doença hepática gordurosa, e quando tem esteatohepatite, a gente percebe que na esteatohepatite você tem um pouco mais, em alguns lugares aqui, de alterações mais importantes, né, em detrimento de somente a doença hepática gordurosa. E principalmente na elevação dos marcadores enzimáticos hepáticos, que vão estar um pouco mais acentuados quando a gente tem um processo inflamatório, mas isso é muito variado. Bom, o que a gente faz para os pacientes que têm obesidade, síndrome metabólica, né? Bom, primeiro a gente considera o seguinte, que há uma alta prevalência, como eu mostrei para vocês, hoje quase 60 e tantos % da população brasileira já está em sobrepeso e obesidade, tá? E tem muitos deles já testes que mostram síndrome metabólico, etc., né? Então, se a gente for pensar, fica um pouco complicado. Se a gente for fazer um screening para a população de risco, tá? Fica um pouco complicado, até do ponto de vista de saúde pública. Além do que, a gente sempre fica pensando qual que vai ser a possibilidade de alguma intervenção específica e efetiva, que na verdade não existe, né? A gente vai ver que as medidas de tratamento estão mais relacionadas às condições gerais de nutrição e atividade física. Então, como que a gente avalia? A gente avalia principalmente aqueles pacientes que têm segmento de síndrome metabólico e que apresentam já algum indício de doença hepática gordurosa, seja sinais clínicos ou então bioquímicos ou de imagem, né? Ou seja, aqueles que têm valores de enzimas hepáticas elevadas, aqui é a ALT, quando você pede por causa de sintomas inespecíficos, ou então é encontrado em exames de rotina, ou então se você está fazendo algum controle de tratamento e percebe que tem enzimas hepáticas alteradas.
Quando nesses mesmos pacientes a gente tiver evidência de imagem de esteatose e, eventualmente, sintomas e sinais característicos, por exemplo, icterícia, dor no hipocôndrio direito, ou então hepatomegalia dolorosa, aí sim esse é um doente que merece ser avaliado. Como que a gente avalia? A gente faz a confirmação do diagnóstico, estabelecendo a presença da doença gordurosa hepática e estabelecer a natureza não alcoólica. Ver se tem alguma outra etiologia importante e determina a gravidade e o estágio da doença, ou seja, se ela já é uma doença crônica, grave, com cirrose, ou se é só um depósito de gordura. Como que a gente faz a determinação da presença? A gente sempre valoriza os métodos não invasivos. Então, a ST e a LT, acima de 250, e uma discreta elevação da fosfatase alcalina. No ultrassom, a presença do aumento da ecotextura e o apagamento vascular, eventualmente uma tomografia, né? E a ressonância eletromagnética, ela é pouco usada por ser muito cara e pouco disponível em todos os centros, tá? No ultrassom, o aspecto que chama atenção é o fígado, então, infiltrado. Aqui a gente pode falar que esse fígado está infiltrado de gordura, porque quando a gente compara a coloração deste fígado aqui com o córtex renal, que está aqui, a gente percebe que ele é um pouco mais esbranquiçado. Então, esse esbranquiçamento se refere à presença de infiltração de gordura. E, além disso, a gente vê poucos vasos, né, no interior do parênquima. Essa atenuação vascular também é importante. Aqui, a mesma coisa em relação a uma tomografia, né? A gente pode perceber que, comparativamente ao baço, né, esse fígado tem uma alteração do parênquima quando comparado ao baço. Geralmente, o fígado e o baço, nas tomografias, eles mantêm a mesma densidade tomográfica. Então, essa alteração de densidade se refere a uma infiltração. No laboratório, geralmente, há elevação das enzimas hepáticas, a ST e a LT, considera-se aí pelo menos as 5 vezes o limite superior da fosfatase. A relação de AST sobre a LT menor que 1 aponta para a infiltração gordurosa, quando é maior que 1, pode apontar para a doença hepática alcoólica. A presença das bilirrubinas elevadas, a albumina baixa, já indicando uma hepatopatia, assim como o tempo de protrombina prolongado, ou seja, aqui já há um indício de hepatopatia e prejuízo da função hepática. Existem métodos invasivos, né? Então, a biópsia hepática é o teste ouro, né, para a gente determinar que tem infiltração gordurosa, mas ela tem alguns problemas, né? Além dela ser invasiva, é um método mais caro. O risco dela, quando a gente pondera a relação de risco e benefício, e se a gente levar em consideração que hoje quase 70% da população já tem sobrepeso e obesidade, e que pelo menos uns 30% disso tem doença hepática gordurosa, a gente teria que fazer muita biópsia. Só que quando a gente vai ver o risco dela, ele não é baixo, né? Ele pode chegar até 1% de complicações. Então, a gente expandiria muito o risco para a população desse procedimento. Além do que, a biópsia, se você tiver os outros exames, ela vai trazer pouca modificação na abordagem terapêutica. Então, não há, assim, seriamente, uma garantia de que a biópsia vá melhorar o tratamento para o paciente, tá? Então, além disso, muitos pacientes têm muita relutância, né? Porque às vezes o doente é até assintomático. Então, a gente sempre pondera o que a biópsia trará de benefício para o paciente, tá? Antes de indicá-la. Ela é indicada quando há alguma dúvida diagnóstica, você precisa dela para fazer realmente a confirmação do quadro, tá?
Aqui é um fluxograma que a gente pode aplicar para ajudar. Então, quando a gente tem o aumento da LP, a gente sempre se pergunta se tem outras causas. Se sim, a gente vai investigar. Se não, pensa-se na síndrome metabólica. Se sim, aí a pergunta, a biópsia muda a conduta? Se sim, ou seja, você pode estar diante de um outro quadro diagnóstico que você realiza. Se não, então é importante discutir o risco-benefício com o paciente. Agora, se não há síndrome metabólica e há uma presença de infiltração gordurosa, certamente a biópsia vai poder trazer algum benefício. Aqui é uma outra condição, quando a gente pega um paciente com enzimas normais, com hepatomegalia por imagem, e aí você se pergunta se tem causas, né? Se sim, você vai investigar, se não, aí a gente cai nas mesmas perguntas. Tem síndrome metabólica? Se sim, tem risco de fibrose? Se sim, a fibrose alterará a síndrome metabólica? Se sim, aí é indicado biópsia. Se caso não houver alteração em função da fibrose, ou seja, é melhor fazer o segmento e reavaliação, se a síndrome metabólica vai se alterar em função da doença. Porque muitas vezes você não vai ter condições de usar a biópsia para trazer algum elemento que agregue ao paciente, tá? Na histologia, né, a gente sempre considera a presença da esteatohepatite como um elemento mais importante. A presença de gordura pura e simples, né, ela caracteriza como doença hepática gordurosa, quando ocorrer acima de uns 30% a presença de gordura, mas a presença de gordura mais inflamação, ela já mostra para você a esteatohepatite, que é uma precursora da cirrose, pode evoluir até com poucos sintomas, mas pode induzir a falência sistêmica, com anorexia, emagrecimento, dor e icterícia, tá? E, às vezes, até se evoluir, pode levar à internação e até causar morte, essa esteatohepatite. Até pode evoluir de formas agudas. Mesmo quando o indivíduo já é cirrótico, ele pode ainda apresentar surtos de hepatite em cima de uma cirrose, se ele tiver alguma descompensação do processo metabólico, e ele pode ter um agravamento da esteatohepatite. O prognóstico da evolução da esteatohepatite contra a esteatose depende muito do grau da fibrose hepática. A biópsia, nesses casos, ela pode até ajudar para fazer um prognóstico, tá? Mas se o indivíduo já tiver uma cirrose estabelecida, muitas vezes vale a pena mais você fazer os marcadores biológicos de insuficiência hepática. Esses, sim, vão te mostrar com mais evidência a evolução da doença. E é importante associar a esteatohepatite com outras comorbidades de risco que podem aparecer, por exemplo, a cardiovascular, a colecistopatia calculose e presença de câncer. A conduta é a correção de fatores de risco, né? Então, a gente tem que melhorar as lesões orgânicas que decorrem da resistência insulínica, ou seja, controlar a hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade, diminuir os fatores de progressão da hepatopatia, né? Então, naqueles pacientes que bebem, aquela ideia de tomar 2 doses por dia, ter aquela coisa das 20 gramas, etc., eu acho que deve se ponderar muito. Se há uma esteatohepatite, é recomendável realmente a interrupção de qualquer ingesta alcoólica, reduzir o consumo de drogas e medicamentos que podem agravar e, eventualmente, pensar no tratamento farmacológico. Em relação a isso, a gente tem várias propostas na literatura, tá? Em relação ao tratamento farmacológico da esteatose e da esteatohepatite. Desde os medicamentos que vão melhorar a sensibilidade periférica para a insulina, como metformina, pioglitazona, rosiglitazona, antioxidantes, tá? Hepatoprotetores, hipolipemiantes e anti-TNF. Todos eles, não há, assim, qualquer literatura que vocês forem ler de evidência, não há evidência ainda confirmada
da ação destas substâncias na melhora da doença hepática gordurosa ou da esteatohepatite de maneira comprovada. A gente consegue melhorar essas situações, mas o mais importante é ainda a manutenção de uma mudança de estilo de vida, com o aumento da atividade física, caminhadas, exercícios aeróbicos e o controle dietético, né? Então, é um ditado antigo que a gente fala que é boca fechada e perna cansada. Então, não há muita alternativa, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês e passar a mensagem de que a mudança do estilo de vida e a alimentação saudável são os melhores tratamentos para a doença hepática gordurosa. E lembrar a vocês, mais uma vez, a importância dos aspectos evolutivos e genéticos sobre essa doença. Até logo.